começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga, para falar o que de melhor e o que de pior acontece nesta liga de basquete norte-americana ou estadunidense. Meus queridos, buenas noches, como estão? Tudo bem? Passaram bem de ano novo, Natal, todo mundo mais cheinho, aquele pezinho extra na bagagem. É tipo o Luka começando na temporada passada, né? Um pouquinho mais cheinho, mais tranquilo, agora vai ter que correr atrás do prejuízo. No shape Luka Doncic da temporada 21-22. Eu vou fazer outra pergunta. Vocês estão no shape Luka Doncic ou vocês estão pesados com o tanto de pontos que Luka Doncic está fazendo nessa temporada? Já é um gancho para esse episódio. Poderia ser também. Ganhei umas 100 gramas para cada ponto que o Doncic põe pôs naquele jogo lá nos últimos 2 meses. Então, mano, Mix, eu ouso dizer que você está no peso de uma baleia jubarte já. Você me respeite, jovem. Muito bem, meus amigos. No episódio de hoje falaremos exatamente disso. Das grandes atuações da forma individuais. Física de Luka Doncic? Não. Da minha forma física? Das baleias jubarte que estão em extinção e precisam ser salvas? A sua forma física seria um excelente episódio. Daria um excelente episódio. Mas falaremos das grandíssimas atuações individuais que essa temporada tem nos reservado. Em especial as últimas duas de Donovan Mitchell pelo Cleveland Cavaliers e Luka Doncic pelo Dallas Mavericks. Donovan Mitchell fazendo 71 pontos e Luka Doncic fazendo um triplo-duplo de 60, 20, 10. Duas atuações monstruosas, para não dizer nada. Donovan Mitchell quase chega aos patamares de Will Chamberlain nessa atuação dele monstruosa. Mas falaremos disso ao longo deste episódio. Eu começo com você, Mano Mix. Você que está pesando tanto quanto essas pontuações de Luka Doncic e Donovan Mitchell. Gostaria que você começasse. Estamos vivendo uma temporada diferente, estamos vivendo uma era, um ano, né, uma season, como os americanos falam, de grandes atuações individuais, diferente do que foram especialmente as últimas duas temporadas? Acho que estamos, quando a gente compara com as duas últimas temporadas, acho que a diferença é bastante grande. Inclusive o próprio site da NBA soltou uma matéria recentemente das 22 principais linhas de estatística, né, que os jogadores entregaram durante essa temporada, e várias daquelas linhas seriam a melhor performance individual das últimas temporadas se tivessem acontecido nessa temporada. E essa matéria foi escrita antes do Mitchell fazer seus 71 pontos aí. Então sequer tinha essa linha lá. Acho que estamos vivendo. A gente pode aqui conjecturar um pouco sobre o porquê. Eu acho que talvez depois de 2 anos, 3 anos aí com pandemia, a gente está chegando na primeira temporada que está sendo muito pouco afetada por Covid e, enfim, isso pode ser um ponto? Pode ser um ponto. Uma outra informação que eu queria jogar aqui para vocês que eu vi hoje no Twitter, existe uma estatística na NBA que é o usage rate, que é basicamente quantos % do tempo que um time tem a bola em mãos, essa bola fica com um determinado jogador, né? Ou seja, quantos % do jogo ofensivo do time passa pela mão desse jogador. Então, se a gente for pensar aqui que em média a gente tem 5 jogadores em quadra, seria razoável supor que
algo em torno de 20% ali seria o número se os times dividissem igualmente a bola entre eles, né? E aí essa estatística, ela olha, eles fizeram uma estatística em cima de quantos por cento a bola ficava na mão do principal jogador dos times. E nas últimas 20 temporadas, nunca foi tão alto, né? Os franchise players, as grandes estrelas, nunca tiveram tanto a bola na mão nas últimas 20 temporadas quanto estão tendo nessa temporada. Se não me engano, a média estava batendo perto dos 40%. Qualquer coisa acima de 30% é muita coisa. Lembrando que eu falei aqui de 20%, né? Mas são 5 por vez em quadra, mas jogam em média 10 jogadores do time. Obviamente, os titulares com muito mais minutagem. Eu acho que isso é um fator, sem dúvida. A pergunta que fica é por que os times estão botando tanto mais assim a bola na mão desses caras, né? Não sei a resposta, talvez o que eu dissesse aqui é porque os caras estão correspondendo, né? Porque você tem um cara do time que é a grande estrela, você bota a mão nele e ele começa a dar a bola na mão dele, ele começa a fazer ponto, tipo Mitchell com o Cavs lá para os 70 pontos. O que você vai fazer o jogo inteiro? Você vai botar a bola na mão do cara mesmo e bora, né? É difícil que vá ser criada uma alternativa muito melhor do que o Mitchell estava fazendo naquele jogo, que o Doncic fez em vários outros jogos, né? Eu acho que muda um pouco também em relação à temporada passada. O áudio tá ruim. Seu áudio tá metalizado. Vai. 26 minutos de gravação, a gente vai ter que dar um cortinho. Você tá igual Claudinha Leite, berimbau metalizado. Gabriel Spangler teve que voltar. Mano, Mix, eu só adicionando. Oi. Está melhor agora. Pode falar, meu querido. Não, eu só ia comentar que, diferente da temporada passada, mudou a questão das defesas, né? Que foi uma temporada muito forte das defesas na temporada passada e agora está sendo uma temporada muito, muito forte dos ataques. O Boston Celtics ficou por vários jogos aí tendo a maior pontuação ofensiva da história da NBA. Lógico que isso veio caindo, né? Isso é até um ponto que tem oscilado do Boston. Mas aí juntam uma temporada com a defesa um pouco mais fraca, entre aspas, vamos se dizer assim, comparando com a temporada passada. Uma atuação individual muito forte desses caras, e acho que o ponto que o Mano Mixel trouxe de estar essa galera estar correspondendo à altura, né? Pô, acho que realmente colabora com tudo isso e, pô, tá com a mão quente, vai colocar a bola na mão dele. Tem um ponto que eu até queria ouvir de vocês dois, porque assim, eu concordo que as defesas não estão fazendo tanta diferença quanto fizeram, especialmente, acho que não só nas últimas duas, mas nas últimas 3 temporadas, né? O Lakers foi campeão com a melhor defesa lá na bolha, depois o Bucks foi campeão com... Parece um outro multiverso, né? Lakers com a melhor defesa. Parece outro multiverso, mas há 3 anos atrás, sim, isso aconteceu. O Bucks foi campeão com uma defesa super forte, né? Muito boa, comandada tanto pelo Jrue Holiday quanto pelo Antetokounmpo. E ano passado, nas semifinais, né? Ou seja, nas finais de conferência, a gente teve ali 3 das 4 melhores defesas da temporada regular jogando. Além das defesas não estarem sendo, ou, vamos lá, um fato que eu queria discutir com vocês, as defesas não estão sendo tão determinantes nessa temporada, porque elas já perderam um pouco, né? Os técnicos conseguiram se adaptar aos jogos defensivos, né? As estratégias defensivas uns dos outros, ou porque a gente tem jogadores hoje com capacidades, né? Que muitas vezes são imprevisíveis, como a gente estava falando aqui antes do podcast, né? Você marcar o Kyrie Irving e tentar defender o seu time do Kyrie Irving é muito difícil, porque existe uma imprevisibilidade muito grande. A mesma coisa é o Doncic, né? O Doncic consegue não só jogar num ritmo diferente, mas ter um arsenal ofensivo tão grande que você não sabe muitas vezes o que ele vai fazer. Então eu queria ouvir de vocês, vocês concordam um pouco com essa opinião de que existe
tanta opção ofensiva desses caras hoje que desequilibram, que faz isso ser realmente, né, o diferencial para essa temporada ou não? É muito mais uma questão de, as defesas ainda precisam se adaptar, os técnicos estão montando, teve muita mexida, os times mudaram bastante e assim por diante. Eu acho que várias coisas se somam aqui para a gente chegar nessa temporada diferente, né? Eu acho que primeiro existem algumas evoluções que elas são naturais, e é natural que depois de algumas temporadas de defesas dominantes, os treinadores, a liga como um todo, né, os times começaram a buscar alternativas a isso, maneiras de escapar disso, né? E essas coisas são cíclicas, né? Eu acho que se a gente tiver agora 1, 2, 3 temporadas de ataques dominantes, os times vão naturalmente olhar para o ponto que está defasado, que seria no que não foi o ataque nas últimas temporadas e poderiam passar a ser a defesa, e tentar equilibrar esse jogo, né? Então acho que a ênfase ela vai mudando ali de um lado para o outro. Eu acho que alguns dos times que simbolizaram essas defesas espetaculares, né? Eu acho que isso somaria aqui, estão tendo começos de temporadas com algumas complicações no que diz respeito à defesa, com jogadores lesionados que eram parte dessas defesas importantes. Então, assim, o Bucks é um time que está convivendo com muitas lesões, para citar um dos times que foi campeão na defesa, até agora está convivendo com muitas lesões, apesar de estar fazendo um papel muito bom defensivamente esse ano também. O Grizzlies conviveu com lesões e não estava conseguindo ter uma defesa tão boa, agora está melhorando. A mesma coisa para o Celtics. O Golden State, que foi uma das maiores defesas da liga nos últimos anos, nos anos bons, né? O Golden State teve 2 anos muito ruins, mas tirando isso, foi uma defesa muito sólida. Está tendo um ano todo bagunçado até o presente momento, né? Não conseguiu se encontrar totalmente. Então eu acho que somaria aqui também isso de especificamente times que foram tradicionalmente grandes defesas nos últimos anos estarem tendo temporadas complicadas em alguns aspectos. Não que a temporada do Celtics e do Grizzlies seja complicada, o desempenho é muito bom, mas enfim, defensivamente passaram por percalços. E vou jogar uma outra coisa aqui que me ocorreu agora aqui enquanto eu falava, né? A gente vem de alguns anos de drafts muito bons. Eu acho que o draft do ano passado foi muito bom. O draft desse ano, não tão bom quanto do ano passado, mas trouxe alguns caras interessantes. O draft, se a gente voltar aí, o draft do Doncic, do Shea, foi um draft espetacular, de um monte de gente que está amadurecendo agora. Talvez alguns anos que tiveram jogadores bem interessantes entrando na liga, né? E aí a gente olha, hoje, eu acho os times da NBA muito bons. Muito bons. Tem muito time bom. Mais talvez do que alguns anos atrás. Todo time tem 2, 3 peças de altíssimo nível. Tirando algumas poucas exceções. Cara, o próprio Hornets tem. É que o Hornets, né, enfim, tem um monte de coisa ali que tá dando errado. Vamos combinar que se o Hornets não tivesse ninguém preso, tivesse o LaMelo Ball o tempo todo, você tá falando Bridges e Ball, ou você tá falando de pelo menos 2 caras de alto nível. Você tem um Rozier ainda, que eu acho que é um bom jogador. Você tem os times que estão tancando, que tem, né... E eu acho até a gente tá tendo muito time tancando essa temporada, né? Talvez isso de alguma forma tenha favorecido que as estrelas se concentrassem em outros times. Os times são muito bons. Você pega um time de meio de tabela, cara, tem 2, 3 caras lá que você poderia discutir, esse cara poderia ser All-Star em alguma temporada, dependendo do desempenho dele. Então, acho que, sei lá, tudo isso somado, eu acho que a gente tá vivendo uma temporada... Eu já acho que a temporada passada foi muito boa. E a gente tá vivendo uma temporada ainda mais especial que a passada, na minha opinião. Bem, Mano Mixon. E aí, Gabs, para você? Eu concordo também com o Mano Mixon em relação a de que um fator não exclui o outro para ter esses desempenhos muito, muito grandes, né, que estão tendo agora. Né? E o que você comentou, né, Mano Mixon, sobre a história aí se adaptando e tudo mais, eu lembro do caso voltando, eu sempre cito esse time aqui, o Detroit Pistons dos Bad Boys lá. Time preferido do Gabriel. Sempre tem. Foi por esses caras aí que eu
Gostei do Detroit. É só por causa que eles batiam todo mundo. Pequeno parênteses, né? Que trio, né? Um torce pro Houston Rockets, o outro pro É só desgosto. Sacramento Kings, o outro reluta, mas no fundo a gente sabe que ele torce pro Pistons. Mas no começo dos anos 2000 a gente tava voando os três. Tava todo mundo voando. Será que de 20 em 20 anos agora vai começar a deslanchar? Por que não? Esperem 100 Mas da época que eles tinham aquela defesa absurda, impenetrável basicamente, né? E os times depois começaram a querer fazer igual para tentar tirar algum proveito e começar a crescer também, né? Eu não sei, eu acho que manter assim, uma defesa tão em alto nível parece ser muito mais difícil, fisicamente até falando, né, do que você manter um ataque num nível um pouco mais alto também, né? E aí você tem as defesas, que obviamente são boas defesas ainda, né, caíram de nível em questão a temporada passada, mas que muito provavelmente a hora que for pro vamos ver de uns playoffs vai se encaixar de novo e que é onde realmente vai importar ali aquele desgaste físico absurdo, todo mundo dando o melhor para conseguir levar a taça para casa. E aí, essa questão dos jogadores, cara, são alguns jogadores que você não consegue ler o que ele está fazendo, né? É um nível tão absurdo que os caras estão jogando que você toma o ponto de um jeito uma vez, duas vezes, na terceira vez você vai mudar, ele faz a mesma coisa, ou faz. É muito imprevisível, né, cara? Então, assim, realmente você precisa de uma leitura, talvez individual, daquele cara para marcar aquele jogador específico que exige bastante. E eu acho assim, cara, concordo. Tem um ponto aí do que o Mano Mixel falou, que se a gente parar para pensar, essa temporada ela tá muito louca assim também, porque não tem jogo fácil, não tem aquele jogo ganho, né? E eu acho que isso vai muito de encontro com o que o Mano Mixel fala de os times como um todo, não tem mais aquele time que é extremamente ruim, né? Tipo, tem alguns times que por estratégia, sim, estão tancando, né? Estão perdendo para ter uma colocação no draft do ano que vem melhor, mas que não são ruins, né? E que tem peças muito boas. A gente fala aqui do OKC, cara, o OKC tem peças muito boas hoje que se jogado e quisesse jogar para valer, talvez fosse um time para brigar para ir para playoff, num play-in, etc e tal. Pô, tem um dos melhores jogadores da liga, que é o Shai, cara. Um dos melhores tranquilamente, né? A gente tá falando aqui, tava pensando esses dias do Pacers, cara. O Pacers que em teoria, né, se destruiu, se desmontou, mas trouxe o Haliburton, cara que tá jogando o fino do fino da bola e, cara, e conseguiu ressuscitar, né, esse time do Pacers junto com o Buddy Hield, junto com o Miles Turner, cara, assim... Olha isso, você tá falando do Pacers. Que do viagem. Todo mundo achava Pacers, que cara. você acabou de citar 3 caras muito bons. Muito bons, exatamente. São aqueles caras que fariam a diferença completa então, no assim, contender, né? é só pegar, né, a gente tava falando, e vamos falar, o Nets vinha de 12 vitórias seguidas e perdeu ontem pro Chicago Bulls, que não tá nem com uma campanha de 50%, né? Então, Aquela assim... questão do OKC batendo no Boston, né? do OKC batendo o Boston ontem com 150 pontos. Então, tudo bem que esse jogo, até pelo que o Mano Mixel trouxe de informação, né, foi um jogo atípico. Foi um jogo que o Boston entrou com já ganhei e saiu com um acabei de perder. Então, assim, é uma temporada muito louca porque não são times, né, desprezíveis. Quando eu digo desprezíveis, não são times que se deixam perder, que tem em grande quantidade nessa temporada, né? A gente estava falando aqui, né, antes de gravar, o que é o Oeste esse ano. Então, um Oeste muito, muito, muito equilibrado, onde cara, 2 vitórias consecutivas te levam para o topo e 2 derrotas seguidas te levam para a zona de play-in. Então, eu acho que tem muito disso, mas, mano, Mix, eu ainda acho também que o fator individual pesa muito. E eu acho que, principalmente a atuação do Luka,
ela para mim ela é surreal porque assim, não é uma atuação pontual. Eu vi muita Não é nem gente. um pouco jogo pontual que no ele caso fez dele. assim. Não é pontual. Eu vi muita gente comparando, né, comparando até por conta da história recente, com a atuação do Devin Booker. Cara, o Devin Booker fez 70 pontos num jogo em que o Phoenix perdeu. 70 pontos mais inúteis da história da NBA. Então, e assim, num time do Suns que era muito ruim, antes da bolha e tudo mais, antes do Chris Paul chegar lá, do Ayton também. Então, assim, um time muito ruim, que foi pontual. A atuação do Doncic não é pontual. Por mais que, por um lado, ela seja pontual, porque, né, é importante ressaltar uma coisa, né? A única vez na história que alguém fez o que ele fez, 60 pontos, triplo-duplo com mais de 20 rebotes. E a NBA gosta muito de falar, nunca ninguém antes na história fez essa estatística aqui. Aí você vai ver, a estatística é uma maluquice tão grande, que é na lua minguante, numa quarta-feira, num jogo que foi realizado ao Signo de meio-dia, Ares. com cestas de 3 com a mão esquerda, de um jogador que é do signo de Ares, enfim. Esse caso não, a gente está falando de produtividade impactante pura. Mas o Doncic, apesar dessa linha ser única, ele faz isso toda semana, né? Toda hora, o tempo todo. É o tipo O de que é coisa diferente. que. Não, Desculpa, vai Bruno. lá. É o tipo de coisa que a gente pensa, cara, ele fez 60 ali outro dia, ele pode fazer 60 de novo essa temporada, com muita tranquilidade. Fez 50 Talvez depois. o que é o fora da curva é o 50, o 60, que para ele está sendo muito constante, né? Mas aí você pega as médias dele da temporada, é 35 pontos por jogo, né? E se vai, tirando essa, sei lá, que caia para 30 pontos, pô, são 30 pontos por jogo, não é todo jogador que faz isso. Né? E aí eu queria também puxar aqui, a gente falou bastante aqui um pouco até do Doncic, mas a performance também do Donovan Mitchell, né? Acho que essas duas saltam muito, e aí para mim é a grande diferença. Quando eu olho o Cavs, eu vejo um Cavs mais bem distribuído, o Mano Mixer vai dar risada aqui, do que o Mavericks. Ô, O louco, Dallas é um tá sendo time. injusto com o Mavis. O Mavericks é um time que concentra muito a mão no Doncic, até porque não tem um armador. O grande armador e o grande ball handler desse time é ele, né? Então, o Donovan Mitchell não, ele tem a divisão ali, ele não é o principal armador do time. Ele só assume esse papel quando o Darius Garland tá fora. E nesse jogo que ele fez 71 pontos, o Garland tava fora. Mas, cara, é uma atuação que, para mim, as duas foram na prorrogação, né? Os dois conseguiram essas marcas nas prorrogações. E os dois conseguiram batendo dois, né? Com a última cesta sendo um rebote de um lance livre que eles mesmos Dele mesmo, que bateram. eles mesmos pegaram e E, fizeram a cesta para isso. empatar. Isso é Então, até assim, eu acho que a curioso. atuação do Donovan Mitchell, ela, na minha visão, ela é muito mais pontual do que a atuação do Doncic. Eu não espero que o Donovan Mitchell repita 70 pontos essa temporada, mas eu acredito que o Doncic possa fazer 60 pontos ou mais nessa temporada. Eu concordo. E, por mais que o Mitchell seja espetacular, para mim o Doncic é mais jogador, e assim, seguramente mais jogador, por uma margem segura, né? Não é um pouquinho, não. É seguramente mais jogador, na minha humilde opinião. Mas eu acho que o principal fator da do Doncic não ser pontual e da do Mitchell ser é o que você mesmo falou agora há pouco, que é a necessidade de cada time. O Cavs não precisa que ele faça 70, 60 pontos para ser competitivo, para ganhar jogos e para subir. O Cavs tem um time, tem um elenco, tem outros jogadores, talvez não com a mesma qualidade dele exatamente, mas jogadores de altíssimo nível. O Dallas, se o Doncic não fizer um jogo absurdo, o Dallas não ganha. O Dallas não consegue. Às vezes o Doncic faz um jogo absurdo e mesmo assim o Dallas não ganha. Vide esses dois últimos jogos que ele fez 51 e 61 pontos, enfim, que o Dallas ganhou os dois no limite do limite, por uma margens muito pequenas, com ele fazendo essas atuações absurdas. Os dois times, né? As duas atuações foram por margem muito pequena de pontos, né? E sobre o que você trouxe, Rafa, dessa distribuição de pontos, eu tinha pegado aqui também os principais jogadores do Mavs aqui, na pontuação por temporada, na temporada agora, né? O Luka com 35 pontos por jogo quase,
Aí você tem o Christian Wood com quase 18. Que a gente se pergunta por que ele não é titular, mas tudo bem. Agora ele é, né? Agora ele é? Não tô na nem... Porque o... Não vai ser... Não o vai entrar na Maxi briga. Kleber... o Maxi Kleber tá fora do time. mas isso que eu ia falar, exato. Ele tá sendo titular enquanto o Kleber tá fora. Vamos ver se ele fica a hora que ele tiver quando que o Jason Kidd tiver o poderoso Max Kleber de novo. Aí você tem o Dinwiddie com 16 e o Hardaway Jr. que tá voltando agora com seus 14 pontos. Você tem 2 jogadores além do Luka com mais de 10 pontos por jogo. Essa é tudo abaixo, né? Tá muito concentrado na mão deles. E aí só um último ponto, Rafa, só terminando vai lá, aqui. Vai lá. Da atuação do Donovan Mitchell, né, que fez 71 pontos, cara, isso foi tão assim, disruptivo que ele deu aquela ofuscada em 43 pontos do LeBron James, 43 pontos do Embiid, 44 do DeRozan e 54 do Klay Thompson, com 10 bolas de 3 pontos. Então, assim, foi uma rodada absurda e ele foi lá e falou, não, sou eu, vou fazer. Indo na linha disso, né, eu tava olhando aqui a estatística das médias de ponto da temporada. Nós temos 43 jogadores com média de 20 ou mais pontos nessa temporada. 43. É muito, é 15% da liga praticamente. É muito. É muito. Muito. O que me assusta, Gabi, além disso que você falou do Mitchell, dele ter ofuscado, é quando você pega os pontos gerados pelo Donovan Mitchell, né? Ele teve 71 pontos, mais 10 assistências, se não me engano. Cara, o Donovan Mitchell chegou a uma marca de 99 pontos gerados nesse jogo. O Will Chamberlain, no jogo dos 100 pontos, ele fez 104 pontos gerados. Ele deu 2 assistências. Nossa. Ou seja, cara, o Mitchell quase chegou lá. Cara, isso é surreal, velho. Isso é surreal. Assim, só não é mais surreal para mim do que assim, a atuação do Kobe lá atrás, dos 81, é mais. 80 pontos. É mais porque o Kobe não precisou da prorrogação. O Kobe fez isso dentro do tempo normal. E assim como a própria vitória do Cavs, foi uma vitória de virada que o Kobe virou o jogo ainda, né, antes do finalmente do jogo, do clutch time assim, do jogo, por assim dizer. Então só por isso, mas cara, é muito surreal. E entrando nisso que vocês falaram, principalmente no que você falou, Gabi, cara, que marcas, né? A gente tem um Klay Thompson com 54 pontos, pessoal. 10 bolinhas de 3. 10 bolas de 3 pontos. O cara acabou de voltar de uma cirurgia pesada, não conseguia andar, 2 anos parado. Aliás, sem entrar num assunto que não é o assunto de hoje, né? Eu acho disparado a melhor notícia dos últimos tempos para o Golden State Warriors é o nível de jogo que ele está retomando na ausência do Curry. E ele falou, não, os 2 principais jogadores do Warriors nessa temporada até agora, na minha opinião, estão fora há vários jogos. Curry e Wiggins, como a gente já falou outras vezes, padrão Wiggins, que não é o nome do Curry, estavam muito bem. Cara, os 2 saíram, mesmo com eles o time não estava bem, e o time está até melhor agora, se sustentando e retomando, muito na esteira da qualidade que o Klay Thompson está voltando a apresentar. Então, assim, uma temporada única, diferente. Eu concordo com o Maurício, acho que as últimas temporadas foram muito boas, a temporada passada foi muito boa, mas essa temporada parece que tem um quê de diferente, um pouco por tudo isso que a gente já falou. Mas também por essas atuações irrepreensíveis, assim, são... eu tava vendo hoje, acho que os últimos 5 jogos do Grego também, cara, uma média de mais de 35 pontos, assim, coisas extremamente absurdas mesmo. Imagina se ele batesse nesse livro. Imagina se ele batesse nesse... Parece que a gente voltou ao comecinho da NBA, né? Em que a gente tinha pontuações altíssimas, porque de alguns poucos jogadores, porque esses jogadores geralmente eles pontuavam muito próximo do aro, não é o que acontece hoje. Mano Mixel, Donovan Mitchell ou Luka Doncic, o que mais te agradou nessas 2 atuações mais emblemáticas da temporada? Eu acho que o Luka Doncic, até porque para mim o Donovan Mitchell poderia ser processado por plágio, porque aquele arremesso do último lance livre no aro, ele simplesmente copiou
o modus operandi do Doncic. Cara, assim, o Doncic 61 pontos, 60 pontos, 21 rebotes. É um triplo-duplo, faltou um pouquinho para o Mitchell fazer triplo-duplo. Difícil, né, escolher entre duas coisas tão espetaculares, mas eu fico com o Doncic. Você, Gabs? Pela atuação, acho que um pouco mais completa, né? E acho que pela história, que a gente sempre fala das histórias, né? Do Dallas depender muito mais dele do que o Cavs está dependendo hoje do Mitchell. Muito bem. E você? Eu? É meio óbvio, né? Mas tudo bem, para quem escuta a gente. Cara... Ele vai contrariar e vai no Mitchell. Não sei. Assim, pra mim, eu iria no Doncic. Acho que foi uma atuação muito, muito dominante. Você pegar 20 rebotes ainda, porque acho que foi você que falou, né, Gabi? Defender requer hoje Acho que uma dedicação física tão grande que talvez seja um dos motivos da gente não estar vendo defesas tão fortes. Né? A gente via, né, e brincava muito ano passado com o Heat, com o Raptors, com o próprio Celtics, cara. Eram defesas extremamente fortes que acabava o jogo todo mundo muito exaurido, muito exausto, né? E eu acho que isso ficou muito claro no jogo do Mavis, com o Doncic, especialmente quando ele disse que ele precisava de uma cerveja de recuperação, né? Luka Doncic representa a todos nós. Então, assim, eu acho que isso para mim é mais dominante. Esse cara não só ele foi muito bem no ataque, construindo os 60 pontos, mas ele também foi muito bem no basquete como um todo. Né? Ele distribuiu bem a bola com as 10 assistências e ele pegou 20 rebotes. Então, esse ponto para mim foi mais primordial. Eu acho que o Donovan Mitchell, além do fato que a gente já falou, o jogo se apresentou um pouco para ele. Porque ele não tinha pontuado tanto assim nos 2 primeiros quartos do jogo, no primeiro tempo. Ele começa a pontuar no terceiro quarto, quando ele vê que o Cavs sem ele ali não ia para frente e, cara, ele começa a realmente trazer a bola para si para poder para que o Cavs comece a poder pontuar melhor. Então, acho que tem um pouco das duas coisas. E eu acho que tem um ponto, o Donovan Mitchell já viveu isso. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês lembram, playoffs da bolha, primeira rodada, Utah Jazz, Denver Nuggets. Jamal Murray e Donovan Mitchell alternando jogos de 50 pontos naquela rodada de playoffs. Num duelo que para mim foi um dos melhores duelos individuais entre dois jogadores em playoffs. Então, assim, ele já sabia, ele sabe um pouco disso, né? Ele sabe como fazer isso, como jogar. Cara, do Doncic, eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma atuação tão pesada assim, tão dominante assim. Ele, apesar do adversário não ser a altura, era o San Antonio Spurs. Ainda assim, né, como o Mixo gosta de brincar, mesmo sendo o San Antonio Spurs, o Dallas precisou de um Luka Doncic fazendo 60 pontos e levar o jogo para a prorrogação. Meus amigos, diga, Gabs, você abriu aí? Muito bom. Boa. Mano Mixel, tô sentindo que você queria falar de mais alguém aí, hein? Além desses dois, além do Klay Thompson, que você muito bem falou, acho que tem um cara que você colocou como MVP, como sua aposta para MVP esse ano, que eu acho que também vem de atuações aí marcantes nas últimas semanas, hein? Um bidão da massa? Ele Quem é mesmo. mesmo?
Eu tava pensando quem foi que eu postei para MVP mesmo, que eu já mudei de ideia tantas vezes. Eu já tava quase puxando um outro que eu acho que a gente tem que falar daqui a pouco do time dele como um todo, quase que eu ponho ele aqui. Cara, o Embidão, ele também. Ele não joga tantos jogos quanto talvez outros, né? Ele precisa dar umas paradinhas, dar umas contundidinhas de vez em quando aí, ou contundidonas em outras épocas da carreira dele. Mas meio que ele normalizou a ideia de fazer mais de 40 pontos, pegar quase 20 rebotes e ainda meter várias assistências, né? Também é um cara que eu acho que ele não joga num time que ele é o único cara, exemplo do Mitchell ali, né? O Sixers tem um time, por mais que tenha passado por momentos, algumas dessas grandes atuações vieram quando o Harden estava fora, enfim. E ele é, mesmo com o Harden em quadra, a grande estrela do time no momento. Mas ele, na verdade, esses caras todos, né? Se a gente for parar para pensar, fazer 30 pontos hoje na NBA não é mais nada demais nessa temporada. E todo mundo acha normal. 40 é um bom dia. Quando você arrebenta de 50 para cima. E o Embiid também tá nessa, faz vários jogos de 40 pontos, fez jogos de 50 pontos. Qualquer hora aí, quando a gente bobear, mete um triplo-duplo de 60 pontos também, porque é desse jeito que a coisa funciona e ele tem capacidade de fazer. Então, é mais um dos jogadores que está jogando por música. Eu já mudei minha aposta de MVP, não acho mais que vai ser ele. Porque depois a gente fala aí Essa aí você apostou dinheiro, né? Essa você apostou dinheiro, deixa do lado. No próximo assunto eu falo quem que eu acho que vai ser meu MVP agora. E semana que vem eu mudo de ideia de novo, porque me reservo o direito de ser essa metamorfose ambulante. Ou de ter opiniões ruins e frágeis. Mas o Embidão tá fazendo mais uma temporada absurda e ajudou esse time do Sixers a também se sustentar muito bem na tabela, mesmo tendo muitos problemas de lesão e, enfim, instabilidades momentâneas aí com Harden e Maxey fora por muito tempo. Gabs, e quem você apostaria para ser a próxima atuação? Eu tenho certeza que a gente vai ver mais algumas atuações, assim, bizarramente dominantes como essas duas, especialmente, que a gente comentou. Apesar de, cara, a atuação do Klay Thompson, para mim, ela é monstruosa. Monstruosa. Eu colocaria um próximo jogo do Klay em altíssimo nível também, cara. Não necessariamente o próximo depois que a gente gravar, mas no próximo período aí. E você, mano, Mixo? Quem seria sua aposta para uma próxima atuação absurda, monstruosa, sensacional? Cara, eu vou jogar no fácil. Provavelmente, se a gente tivesse apostando num site de apostas aqui, essa é que menos ia pagar retorno pelo que ele já está fazendo nessa temporada. E eu vou no Luquinha por uma simples razão, sem querer bater na mesma tecla e ser chato, porque ele precisa fazer. Se ele não fizer, a coisa não anda. Diferente da maioria desses outros jogadores que, obviamente, é muito bem-vindo quando eles fazem, obviamente ajuda o time a ganhar quando eles fazem, mas os times conseguem ganhar mesmo que eles não façam. O Dallas não, tem que fazer, se não fizer, não ganha. Então... Eu apostaria em 2 jogadores. Mas pode 2? Eu não sabia que podia. Não, pode 2. Eu vou apostar em 2. Eu acho que o Antetokounmpo vai fazer uma atuação nesse patamar, porque ele tem um nível de competitividade, assim, que é... Cara, ele vai falar, mano, tipo... Pô, só eu não tô. Só eu não tô nesse patamar, eu vou fazer. E um outro que pra mim, esse é um mano que você vai gostar, aguardem, ele vai fazer um tipo de atuação como essa, é Zion Williams. Vai fazer esse tipo de atuação, na minha opinião. Ele acho que ainda vai mostrar dominância pelicana nessa temporada. Cara, tem vários caras que. Até a lista pra falar, cara, você acha que o Tatum não tem condição de meter uma dessas a qualquer momento? O Shea, lá no OKC, já fez 3 jogos de mais de 40 pontos. Custa muito para fazer um de mais de 50, para meter um de 60 até o final da temporada? Não duvido que possa. Então, assim, eu acho que a mensagem final que eu deixaria sobre esse tópico é: desfrutem. Estamos vendo uma temporada espetacular da NBA. Desfrutem. Mano Mixon, o Sabonis vai fazer uma dessas. Eu não vejo o Sabonis fazendo 60 pontos num jogo, mas eu vejo ele fazendo atuações monstruosas, sim. É um cara capaz de meter triplo-duplo, fazer números espetaculares. Né? Eu o cara ia falar que a gente não citou aqui, que não sei se ia falar dele agora,
mas que faz números espetaculares, apesar de não achar que ele é tão propenso a fazer 60 pontos, Jokic. Mas é um basquete mais coletivo, né, cara? Sim, ele vai fazer números olhar absurdos de assistência, de assistência, né? de Exato. rebote. Mas eu ia falar do Tatum, eu só acho que o Tatum não faz uma marca como essa, num patamar tão absurdo quanto esse, porque o Boston defensivamente é um time muito bom também. Uhum. Então ele tem um esforço defensivo muito grande. Eu acho que isso requer um jogo coletivo no ataque também necessário para que esses caras consigam respirar. Tava olhando aqui, o Celtics ainda é o melhor ataque, salvo engano, aqui da NBA, e a 7ª melhor defesa. Cara, o melhor time disparado aqui no saldo de pontos entre ataque e defesa da liga, não à toa a melhor equipe hoje em aproveitamento. Mas só por isso. Eu acho mais fácil o Jaylen Brown fazer uma atuação como essa do que o Tatum. Porque o Jaylen Brown, no dia que ele tá inspirado, ele não olha pro lado. Ele não olha pra ninguém. Não que o Tatum olhe, né? Meus amigos, destaques finais deste nosso querido e amado episódio sobre atuações mirabolantes. Cara, acho que vou repetir a mensagem que eu falei agora há pouco. Desfrutem, a NBA está tendo uma temporada espetacular. E por mais que eu ache super justo, super válido, super honesto que um time aposte numa grande defesa para vencer uma temporada, é muito mais legal de assistir o basquete ofensivo, o basquete moleque, o basquete malabarismo. Tipo o do Ibira que a gente vê aqui, só que não. Tipo nós três no Ibira. Exatamente. É muito mais encantador. Então desfrutem, assistam. Temos grandes estrelas se aproximando do declínio de suas carreiras, então mais um motivo para assistir. Tudo bem que outras estrelas substituirão essas, enfim. Mas é uma grande temporada, acho que vale muito a pena assistir. Muitos jogos decididos nos últimos minutos, muitos, com grandes lances, enfim. Então, acho que tem muita coisa legal para ver. Boa. Gabs. Meu destaque final, na verdade, é uma confissão e um compartilhamento de uma curiosidade aqui. Maraísa, minha digníssima esposa, torce pro Dallas. Por quê? Por quê? Porque o Luka Doncic parece um Porque o colírio da Luka é cabeça. bonito. Caramba, cara, eu ainda escuto essa toda vez. Mas o Luka não tá jogando? Cadê ele? Caramba. Você achando que era interesse nos dotes basquetebolísticos de É Luka 60 Doncic? pontos? Por que é 60 pontos, cara? Errada ela não tá, né? Errado não tá, mas eu tô enciumado aqui, mas no lugar dela seria igual também. Faria Não, mesmo. mas eu acho que somos muito mais você, Gabriel. Pô, obrigado, viu? Muito obrigado. Somos muito É mais a você. típica coisa que minha mãe falaria isso. Exatamente. Tá revisto. Ah, Inclusive dentro de quadro, que fique claro. Inclusive, não, principalmente dentro de quadro. Ser mais bonito o Luka Doncic pode até ser, mas melhor jogador não. Queria ver lá no Ibirapuera, no basquete moleque, basquete canelada, entendeu? Se ele ia aguentar o tranco. Isso aí. Meu destaque final, eu queria fazer uma menção honrosa a LeBron James no seu aniversário de 38 anos. Fez também uma dessas atuações monstruosas com mais de 40 pontos, levou o Lakers a uma raríssima vitória, né? Algo que é, infelizmente, raro para o Lakers nessa temporada. Eu vou falar que eu ainda acredito em Lakers nos playoffs. Eu não acredito, principalmente com Anthony Davis fora. Sim. Mas cara, papai LeBron mostra o quanto ele ainda pode, o quanto ele ainda é muito dominante, monstruoso. É muito bom ver esse cara ainda jogar. E como você falou, acho que desfrutem, porque nós estamos vendo uma grande passagem de bastão também nessa temporada. Acho que isso é algo que a gente pode falar no próximo episódio. Desses caras, dessa geração, especialmente que o LeBron, né, foi o grande ídolo dessa geração até o momento, que está minguando, está se aposentando aí para a entrada, principalmente de vários desses nomes que a gente falou aqui durante esse episódio. Eu tô pensando aqui, né?
Eu acho que esse tema é bem interessante, mas a gente podia fazer um episódio, né? Talvez eu precise pensar melhor sobre isso, e se eu estiver sendo injusto falando uma besteira, vocês podem me julgar e me corrigir depois. Mas eu tenho a impressão que a gente tem uma grande concentração de talentos na faixa dos 30 e alguma coisa e além. Geração Curry, LeBron, Durant, Harden, Chris a gente Paul. pode falar outros nomes, Chris Paul, enfim. E uma grande concentração de talentos na faixa dos 25, 26 para baixo. E um gap entre as duas coisas de talvez uma geração que não tenha sido tão abençoada com talento de basquete aí no meio. Sim, Faz eu sentido. concordo. Talvez Concordo com você. o draft da temporada passada, esse próximo de agora, vai começar a preencher esses gaps, né? Quando for subindo. É que entre LeBron e Curry tem um intervalinho. Então, o Curry, para mim, é o grande nome desse intermediário aí que você falou, mano, Mix. É que o Curry tem 34 anos já. Mas são 4 anos Sim, a sim. menos que o LeBron. Então, dá um intervalo, né? É que Mas o Durant ainda realmente, tem seus 33, 32, mas eu tô pensando aqui quais grandes nomes no nível desses caras a gente tem com 31, 30, 29, 28, 27. Não estão me vindo nomes na cabeça agora. não tem tantos. A gente teria aí dessa galera dos 30 abaixo, né? Vamos pôr assim. Curry, Durant, James Harden, Kyrie, basicamente. São poucos os outros que estão aí para cima dos, né, entre 25 e 30 que tem uma Você boa. tem o Jokic com 27. Então, assim, Tá aí temos um... Acho que Jokic e Embiid são talvez os dois grandes jogadores que estão aí nesse meio mesmo. O Giannis tem 28. Giannis, tá bom. Talvez eu estivesse falando besteira, gente. Faltam só esses dois. Mas Não, mas é diferente na quantidade de jogadores, né? É que essa turma mais nova, cara, ela é muito grande, né? São vários jogadores, não é um ou dois, né? A gente tá pegando aqui dois outliers gigantes. A gente pode pegar, mano, Mix, eu acho que um bom exercício para fazer esse episódio é olhar esses drafts pós-LeBron e antes do Curry e ver quem que salvou desses drafts entre essas duas gerações para a gente poder pegar, porque realmente são poucos. E os dois, o Giannis até E vamos lembrar, o Curry foi draftado em 7º. Não, o Giannis foi segunda rodada, salvo engano. O Giannis eu não lembro, o Jokic foi. O Giannis acho que foi 17ª escolha. Não foi segunda rodada, desculpa, foi primeira rodada ainda, mas foi uma escolha mais baixa. O Jokic já foi mais alto, mas assim, demorou também para vir para a NBA. Então, 15º, Giannis. 15º. Errei por 2. Então, assim... O Kelly Olynyk foi draftado antes dele. O Anthony Bennett foi a pick número 1. Algo deu errado aqui, enfim. Então, eu acho que muitos erros nesses drafts e drafts ruins. A gente teve gerações ruins mesmo. Sim. Bem ruins. A gente falou 2 caras aqui que não são dos Estados Unidos. Sim. São 2 caras que vieram do basquete europeu e o Antetokounmpo jogava na 2ª divisão do basquete grego. E 2 estilos de... 3, vamos falar. Jokic, Embiid e Antetokounmpo, que estão na mesma faixa ali. 3 estilos de jogo que, por mais que sejam jogadores espetaculares, não estão apoiados principalmente em habilidade. Não que eles não tenham. Mas é um basquete meio ou tático ou físico, e óbvio que com uma habilidade que faz com que eles sejam muito melhores do que outros caras que jogam basquete tático e físico. Mas não é Luka Doncic, não é Mitchell, não é Jamoran, não é Shea, não é Curry. É um pouco do que eu tentei falar ali do arsenal ofensivo. Por exemplo, o Antetokounmpo é difícil marcar? Mas eu acho que tem times hoje capazes de marcar ele com uma tática defensiva muito bem planejada. Você monta uma defesa que empurra o Antetokounmpo para fora do garrafão, e aí por não ter um arremesso de longa distância de tão bom aproveitamento,
ele vai ter um jogo difícil. Né? O Jokic, a mesma coisa. O Warriors mostrou isso ano passado. Né? Você bota uma defesa ali um pouco mais dura, que dá trabalho para ele dentro do garrafão, a mesma coisa. Dos três, para mim, o que tem o maior arsenal ofensivo é o Embiid. Acho que é o jogador, tecnicamente, dos três, o melhor. Não é o melhor jogador dos três, mas para mim, tecnicamente, dos três, é o melhor. Que tem uma variedade de jogo muito maior, de drible, de arremesso, de longa distância e assim por diante. Então, é diferente. Esses caras mais novos, é difícil marcar, cara. É difícil marcar pra caramba. Né? Eu acho que dentro desse patamar, nessa geração que a gente estava falando, para mim é o Kyrie. O Kyrie e o Durant. São dois caras que são impossíveis de marcar. Sim, muito recurso. Impossíveis, muito recurso. Muito bem, meus amigos. Este foi mais um episódio do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu! Um abraço.